Ó o Maurício Macon chegando para conversar conosco. Macon, querido, bom dia. Uma honra poder conversar contigo, já de volta ao Brasil, de volta, né, para a nossa triste realidade de um Brasil que aguarda o próximo sábado, Macon. Temos eleição importante no próximo sábado e a gente precisa te ouvir sobre isso. Bom dia, Macon. Bom dia, Pitoli, bom dia, Navarro, bom dia aos ouvintes. Olha, é uma alegria voltar ao país. Apesar das nossas dificuldades, vou te dizer que eu jamais moraria fora do Brasil. A nossa comida, a nossa gente, o nosso ar. Eu gosto do Brasil, não adianta. E por isso que a gente tem que lutar tanto pelo nosso país, porque é legal ir passear, viajar, mas chegar no aeroporto e ver as pessoas falando português. Chegar em casa e ver teu vaso sanitário, olha, são coisas assim que têm o seu valor, né? Não adianta. Tá Mas, certo. mas Pitoli, vamos falar sobre a eleição do próximo sábado. Teve uma novidade, nessa semana teve o lançamento da candidatura do meu amigo, meu irmão, meu ídolo aí, o Marcel Van Hatten, uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que eu acompanho, fui suplente dele em 2018 na eleição, a federal, fiquei de primeiro suplente ao longo dos 4 anos, uma honra para mim, e não sabia que ele iria concorrer, até porque tá tudo muito edificado, né? Muito concreto na questão da Câmara. Inclusive, li agora um artigo da Folha sobre o PT estar bastante preocupado com o crescimento da direita já no Senado, porque a gente tem agora a participação do PL, da direita, em apoio ao Alcolumbre. E aí a gente sabe que existem diversas pessoas, com toda a razão, inclusive eu que votei em 2022 no Marcel para a presidência da casa, incomodados com algumas posturas do Mota. Mas a gente tem que fazer uma reflexão aqui, viu, Pitoli? Eu vou fazer essa reflexão com os ouvintes e com vocês. Não se trata de um jogo de futebol onde o 15 de Piracicaba vai enfrentar o Real Madrid e a gente sabendo que tem o futebol, o 15 de Piracicaba tem uma chance em 1 milhão de vencer o Real Madrid. Na política não é assim. Na política não é um jogo. As coisas estão edificadas e concluídas, digamos assim. Bom, o que nós ganharíamos como oposição em apoiando o Marcelo neste momento? A oposição. A direita brasileira, o que ela ganharia? Vamos colocar isso no jogo. Bom, no meu ponto de vista, a gente tem ali o grupo raiz de oposição, que são realmente aqueles parlamentares de direita. A gente tem ali em torno de 50, 60 deputados que votariam com certeza se houvesse possibilidade de vitória. Nós sairíamos sem comissões, nós sairíamos sem espaço na mesa diretora e nós sairíamos com o discurso. Isso nós sairíamos. Olha, 50 deputados votaram no Marcelo Van Hatten. Mas a gente tem um problema adicional nessa vez, Pitoli, que a gente tem discutido isso há 2 anos aqui, que se chama a anistia. Há um acordo em que o PL na Câmara e também no Senado poderá ficar com a vice-presidência. Marcon, o que isso significa? Significa que o Hugo Mota não vai estar sempre lá na presidência. Se vocês acompanharem as plenárias, né, quando a gente tem sessão na Câmara dos Deputados e no Senado, vocês vão ver que muitas das vezes quem assume a presidência é o vice-presidente, porque o presidente não está. E o vice-presidente estando lá como presidente interino da casa, ele pode sim colocar a anistia para ser votada. E é essa a esperança e esse é o acordo que a gente entende que existe. Então, neste momento, no meu entender, a gente precisa ir com o que é plausível, porque existe a Débora, por exemplo, mãe de 2 meninos, que está esperando que a anistia seja aprovada e a gente tem a convicção que ela será aprovada agora no começo do mandato. Então, no meu ponto de vista, Pitoli, nós não ganhamos nada não estando neste bloco. Quem sairia vencedor se nós saíssemos deste bloco seria o PT. Aí o PT sim teria a primeira vice-presidência da casa, ocuparia todas as comissões, que foi o que aconteceu no Senado. Como eu vinha falando sobre a reportagem da Folha, o PT está muito preocupado, porque agora, no Senado, ao contrário da Câmara, que já tinha esse prévio acordo, o PL, a direita, não estava nesse acordo lá nos primeiros 2 anos agora do Rodrigo Pacheco, e nós ficamos completamente sem comissões, sem conseguir aprovar e avançar em nada no Senado. É óbvio que nós, como direita raiz, adoraríamos ter um presidente alinhado aos nossos princípios e valores. Mas a realidade do Congresso ela não é essa. Nós temos pessoas que não concordam conosco em maioria. E o que cabe para nós é tentar ganhar principalmente a questão da anistia,
voto impresso, outras pautas que são fundamentais para nós. Isso só será possível se nós compormos neste momento. Provavelmente, Pitoli, eu devo estar apanhando tudo que dá nos comentários, mas eu preciso ser responsável com a dona Débora, que está presa há 2 anos sem não ter feito nada. Eu preciso ser responsável com as senhorinhas que estão condenadas e com uma tornozeleira eletrônica ou na cadeia. E isso, a única chance neste momento que nós temos de tirar essas pessoas da cadeia é apoiando o Hugo Motta e tendo na sua vice-presidência o parlamentar do PL que tem o compromisso de pautar a anistia. Esse é um caminho. Eu preciso ser responsável, porque depois que a dona Débora ficar mais 2, 3, 4, 5 anos preso, o Marcon votou no candidato da direita, o Marcon, né, parabéns pro Marcon, pois é, e a dona Débora perdeu a vida dela. Então eu não posso ser responsável nesse momento e eu não vou ser. Por mais duro que seja, por mais apanhar que eu vou apanhar, eu preciso entender que o Congresso Nacional é formado por pessoas que foram colocadas lá pelo povo e que neste momento o possível é apoiar o Hugo Motta. Lembrando, né, Pitoli, que daqui 1 ano e meio a gente tem eleição, o governador Tarcísio de Freitas, em o Bolsonaro não podendo concorrer, é um candidato sim à presidência da República, ele é do Republicanos, o mesmo partido do Hugo Motta, o Republicanos não estará na chapa de Lula em 2026, caso o Lula concorra, já não sei se concorre, inclusive apostei com um amigo que ele não concorre. Então o que eu quero dizer com isso? A gente vai ter um presidente que, por mais que não seja o ideal, olhando no médio prazo, olhando quem vai ser o vice, sabe, Pitoli, a gente tem que ter responsabilidade. Então, para o Marcel é muito legal concorrer, vai dar entrevista, tem o seu nome jogado nacionalmente, mas para as pessoas que estão lá presas, para um voto impresso, para uma anistia onde o Bolsonaro daqui a pouco possa concorrer, olha, eu preciso ser responsável e fazer o que eu considero certo. Sabe, Macon, eu respeito, claro, a tua opinião, mas eu sou chucro, eu sou uma porta, eu sou um ignorante, eu sou uma besta velha, aquele burrão velho, né? E eu tenho comigo assim, como é que eu vou votar num filho da mãe que 90% dos votos dele desse cara é com a esquerda? Como é que eu voto num cara desse? Como é que eu confio num cara desse? Porque, Pitoli, tu não tá votando neste cara. Eu entendo que eu estou votando no vice dele. Porque com o vice, nós tendo da direita do PL, a gente vai conseguir colocar nossas pautas. Mas quem vai ser o vice, Mas quem vai ser o vice? O vice provavelmente vai ser o Altineu Cortez, que é do PL. Essa é a ideia. Sabe, entendeu? Então... É que fazer acordo com quem vota 90% com a esquerda, bicho, é difícil acreditar nisso. Eu não consigo. Me perdoe, é uma dificuldade minha. Eu estou entendendo o que você disse, respeito o que você disse, mas é uma dificuldade do Pitoli. É uma dificuldade desse burro velho que está aqui de acreditar Pitoli, que isso possa ser... Se daqui 1 mês a gente tem que entender que não é uma opção. Não existe outra opção. Esse é o cálculo que eu quero mostrar para as pessoas. São 513 deputados. 450 já vão votar no Hugo Motta. O Marcon não votar e a ala radical, digamos, a ala bolsonarista, a qual eu me incluo, não votar, não vai nos trazer ganho nenhum. E pior, a gente vai estar colocando em risco uma liberdade que pode estar aí na frente para esses presos do 8 de janeiro. Então, assim, eu concordo, e eu sou o Pitoli a vida inteira. Eu votei no Marcel em 2022, Pitoli. Mas no cargo que eu ocupo, eu preciso ter a responsabilidade de entender o que é plausível acontecer. Não pensem que eu sou o cara mais confortável do mundo votando no Hugo Motta. Mas a dona Débora, que está presa, a chance que ela tem, por menor que seja, é nós tendo o vice do PL e aprovando a anistia. Daqui 1 mês, se nós conseguirmos pautar lá a anistia, e nós vamos conseguir pautar, nós vamos estar aqui comemorando, Pitoli. Nós vamos estar comemorando. Tu provavelmente, quando a Débora sair da cadeia, para quem não sabe, a Débora é aquela senhora, mãe de 2 filhos menores de idade, que escreveu Perdeu Mané, com um batom, foi dar um golpe com um batom e está presa há 2 anos. Está presa há mais tempo do que ficou o ex-governador do Rio lá, que foi preso há 400 anos de cadeia. Então, eu preciso me abraçar no que tem a possibilidade dessa mulher, dessas pessoas terem uma vida novamente, de nós ter ali na frente a questão de um voto impresso, de nós termos meios de implementar nossa política. Porque só de discurso, eu subir na tribuna e gritar e brigar, a gente não vai conseguir evoluir, ela não vai ter liberdade. Então, eu adoraria ser o candidato à presidência e ganhar
No primeiro dia nós ia pautar o impeachment do Lula, eu ia abrir a CPI, nós ia pautar a anistia, nós ia fazer um monte de coisa. Qual é a chance que tem do Marcon ser presidente da casa? Nenhuma, é zero. Não é 0,1, é zero. E aí o que a gente vai construir com isso? Absolutamente nada. Então eu prefiro ter um vice que é nosso, que vai pautar as nossas coisas. Olha, a gente teve, vou dar um exemplo para quem quer entender melhor. A gente teve na Carol Detone, ali na CCJ, pautas que avançaram muito importantes, como, por exemplo, a questão do aborto. Nós tivemos um avanço enorme nessa pauta, né, de proibir a questão do aborto. Nós tivemos a questão de terminar com as decisões monocráticas do Supremo também lá na CCJ, coisas que nós não teríamos, o próprio voto impresso, nós aprovamos, o projeto está pronto para ser aprovado no plenário. Então nós tivemos avanços significativos. Se nós, e aqui eu não me incluo, tá, porque eu votei no Marcel no primeiro ano, se nós tivéssemos rompido com o Arthur Lira lá atrás, teria sido igual foi no Senado. Nada evoluiu porque nós tivemos a candidatura do Rogério Marinho. Fizemos essa tentativa, Pitoli, como oposição, colocar um candidato alternativo no Senado. O que isso nos trouxe de positivo em 2 anos? Talvez discurso, mas a Débora segue presa. Então, assim, existem momentos na vida que são escolhas de Sofia. Tu precisa escolher o menos pior. Considerando que o outro caso não tem a menor possibilidade de vitória, bom, quem sairia ganhando se nós rompêssemos nesse momento com o Hugo Mota seria o PT. A vice-presidência seria deles, a anistia jamais seria pautada, o voto impresso não avançaria e nós ficaríamos mais 2 anos nos lamentando. Não vejo que tenha vantagem nisso. Por mais que eu apanhe, eu preciso ser responsável e eu quero dizer aqui para todo mundo, viu, Pitoli? Não tenho lugar na mesa, não tenho cargo extra, não tenho emenda extra, não tenho nada. A minha responsabilidade é de tentar fazer o que vai ajudar nós no médio prazo a ter o Bolsonaro candidato a presidente e a ter a Débora solta mais uma vez.